Oi, gente, eu sou a Anne Ramos e como muitos de vocês já sabem, eu coloquei o meu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores e estou pré-candidata a vereadora em Santo Antônio da Patrulha. Agora nós voltaremos com os nossos podcasts, o papo agora é política e eu tô muito feliz, tô um pouco nervosa. Tava comentando aqui que nunca entrevistei alguém que tivesse tanta representatividade no estado, politicamente falando, então é muito especial para mim esse momento. Estou aqui com ele, o terror dos fascistas. Ele que é ator, eu tava lendo hoje teu currículo, ator, tem um histórico aí de policial civil. E quero que tu me conte, que tu te apresente para as pessoas, sobretudo as de Santo Antônio da Patrulha, que majoritariamente serão aquelas que nos ouvirão. Bom, primeiramente queria te agradecer, Anne, pelo convite, parabenizar pela iniciativa aqui da equipe toda. Eu acredito que é importante que a gente tenha essa linguagem, né, sendo utilizada no nosso campo, no campo da esquerda, e ocupar os espaços. E eu acredito que tu tem feito isso muito bem. E me sinto muito honrado de estar aqui hoje, né? Tava fazendo uma agenda aqui no litoral e daí conseguimos aqui encaixar essa agenda aqui no teu podcast. E para quem não me conhece, então, vou me apresentar aqui. Meu nome é Leonel Hadi, eu estou deputado estadual, sou formado em Direito, formado em História, tenho mestrado em Direito, na área de Direitos Humanos, já fui vereador de Porto Alegre, sou policial civil, a minha profissão, né? Estou de licença agora, mas sigo sendo policial civil, atuava na divisão de homicídios de Porto Alegre. Me formei operador tático também pela CORE, né, que é o Grupamento de Operações Especiais da Polícia Civil. E, enfim, tenho essa vivência, né, no teatro. Venho de uma família ligada à cultura. Meu pai foi diretor de teatro, minha irmã é atriz, diretora. Eu trabalhei mais de 10 anos como ator também, músico. E aí tem essa coisa da polícia com a cultura, é engraçado. As pessoas, como assim? Fazem essa mudança, né? E também, por outro lado, e meu nome é Leonel em homenagem ao Brizola, então meu pai era um brisolista, e por outro lado a minha mãe foi uma das fundadoras também do Partido dos Trabalhadores, então venho dessa luta sindical, nasci, né, na formação do Partido dos Trabalhadores e também nessa vivência da luta sindical, do feminismo da minha mãe, etc. Então me criei nesse caldeirão. E atualmente, então, estou como deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores aqui no Rio Grande do Sul. Assim, resumidamente, é essa a minha história. Eu ia te perguntar, eu gosto muito dos podcasts, porque a gente pensou em outros formatos, né? A gente chamar para fazer algum vídeo. Primeiro, eu que tenho que agradecer o carinho de vocês. Eu sei que a agenda hoje foi super corrida. Até quero que depois tu fale também sobre este evento que aconteceu, né, no litoral, hoje em Osório, se não me engano. Isso, Osório. Falando sobre meio ambiente. Sobre meio ambiente e a mitigação o que a gente vai fazer, né, para resolver os problemas climáticos, qual é o papel da Assembleia. Mas antes disso, que o que eu gosto mesmo do podcast é de humanizar as coisas. Claro. Porque a gente sempre fala muito institucionalmente, né, na internet. Verdade. Então, tu já deu um bom resumo de onde vem, por onde... Porque eu queria saber, eu queria entender mesmo quando é que nasce esse desejo, depois de ter sido ator, de ser policial, quando é que ele pensou assim, vou arrumar uma encrenca pra mim? Mais uma encrenca? Vou arrumar mais uma encrenca e vou entrar pra política. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 99. Como eu disse, minha mãe fundou o PT, então minha mãe é do grupo do Olívio Dutra, é o mesmo grupo do Sindicato dos Bancários, ela era dirigente sindical junto lá. Eu nunca tive pretensão de disputar alguma eleição representativa, entende? Ser candidato a vereador, ser candidato a deputado. Eu nunca tive essa pretensão. Tanto é que a minha formação nunca foi no nível digamos, setoriais dentro do partido. Eu era aquele militante que era afiliado ao PT, votava nos candidatos do partido, fazia campanha, iniciava o processo eleitoral, eu ia até os comitês, pegava material dos candidatos que eu tinha mais simpatia e ia fazer a campanha. Minha mãe tinha uma bandeira, devia ter uns 4 metros de altura, gigantesca. Ela era daquelas fanáticas mesmo, né? Do partido das antigas mesmo. Aquelas que pegavam e davam dinheiro pra fazer as campanhas, sabe? Pegavam bicicleta pra andar sozinha com uma bandeira na rua, ia pras passeatas, pros comícios, etc. Então, eu era esse militante que não era conhecido. Eu não tinha vida burocrática dentro do Partido dos Trabalhadores. Ninguém me conhecia dentro do PT, né? Aí o que acontece? Fiz concurso público,
como policial, etc. Tô lá, seguindo a minha carreira, fazendo a minha função como policial. E nós temos o processo eleitoral de 2014, onde tinha uma disputa entre o Tarso Genro e o Sartori no segundo turno. E naquele contexto, eu como um militante, mas que não misturava essas coisas de polícia com política, eu nunca me tinha me posicionado publicamente. Eu debatia com os colegas, assim, naquele momento de intervalo e tal. Mas quando eu vi que no segundo turno das eleições o Tarso perderia para o Sartori, dava aquelas pesquisas que o Sartori tinha 60%, etc. Eu me desesperei porque eu fazia na minha hora vaga, eu fazia campanha, mas não estava surtindo efeito. E eu pensei, o que eu vou fazer para auxiliar o Tarso? Vou fazer um vídeo de apoio ao Tarso. E aí eu fiz um vídeo, olha, sou policial, defendo o Tarso Genro. E a gente estava naquele contexto da Lava Jato. Então o PT era muito demonizado dentro da área da segurança, né? Bando de ladrão, a esquerda só lida com ladrão. E eu peguei e fiz um vídeo dizendo, sou policial e voto no Tarso Genro e o PT é o partido que faz pela segurança pública. Aí começa a minha triste história. Começa outra narrativa. Por que aconteceu? Aquele vídeo viralizou. Era o período do segundo turno das eleições. E aí, aquele vídeo, por ser um policial falando bem do PT, nitidamente aquilo viralizou. Em poucas horas deu 200 mil visualizações. E chegou na coordenação de campanha do Sartori. E aí, aquele vídeo, eles chamaram uma reunião de emergência com os delegados, policiais ligados à campanha do segundo turno do Sartori. E um dos delegados era o delegado que trabalhava comigo na delegacia. E ele me chamou. E ele disse, olha, passaram o teu vídeo, que tu fez de apoio ao Tarso Genro. Ninguém te conhecia e tal. Daí eu disse, olha, ele trabalha comigo. E eles disseram que eu tinha que te punir. Esse delegado, inclusive, era afiliado ao PSDB. E ele disse que não ia. Eu falei pra eles que eu não ia te punir porque tu é um bom policial, tu nunca atrapalhou o trabalho aqui, tu nunca fez discussão política aqui dentro, não teria motivo pra te punir. Mas ele disse assim, como amigo eu vou te dizer, fica atento que eles vão te prejudicar. Isso era 2014. Resumo, Tarso perdeu a eleição, virou o ano, e o Sartori já rapidamente, se a gente for lembrar, o MDB começou a fazer fechamento de escolas, fechamento de postos da Brigada Militar, corte de hora extra. Ele começou a fazer um arroxo assim, brutal no serviço público. E eu, na minha ingenuidade, dentro do Facebook, fora do meu horário de trabalho, comecei a denunciar. Pegava a matéria do Clique RBS, do Correio do Povo, e dizia, olha aí que eu falei, eu avisei pra vocês que ele destruiu o serviço público e tal. Foi. Chegou lá por março, chegou uma sindicância na minha mesa. Sindicância número 1 de 2015. Primeiro processo administrativo movido contra um policial no estado do Rio Grande do Sul. O número 1 fui eu. Contra ti, o primeiro de muitos. O primeiro de muitos. E aí ali tinha... Então era tinha uma biblioteca enfim, eles tinham feito uma bíblia de postagens e tal. E ali eles me indicaram a punição, inclusive de demissão. Porque pegaram o nosso estatuto, que é da época da ditadura ainda, de 82, eu acho, estatuto 84, que dizia que emitir comentários depreciativos contra autoridades constituídas do país era um ato gravíssimo de transgressão da hierarquia, não sei o quê. Aí me colocaram em vários artigos e enfim, aí começou uma série de perseguições. Qualquer coisa que eu falava era uma sindicância. E aí começou a chegar no final de 2015 e meu pai teve uma doença muito grave, que é a Guillain-Barré. Ele ficou tetraplégico. Ele acordou um dia, caiu, ficou tetraplégico. Foi pro hospital, ficou em coma, entubado, etc. Pedi minhas férias na delegacia. Fui cuidar do meu pai. Não ia pedir acompanhamento licença familiar, que é uma licença que a gente tem direito como servidor. E quando eu voltei a trabalhar, assim, meia hora que eu tava na delegacia, toca o telefone e eles tinham mais uma sindicância para mim, porque eu tinha dito durante esse período que estava faltando papel nas delegacias, e estava mesmo, tinha sido matéria do Diário Gaúcho, do Sul 21, etc., do jornal O Sul. E disseram que eu estava mentindo e tal. E aí, quando eu botei o pé na delegacia, tocou o telefone, eu fui pro meu cartório, lá onde eu trabalhava na época, e fiquei esperando eles irem lá entregar a sindicância, que eles estavam indo lá. Aí eles foram com uma viatura ostensiva, preto e branca, com giroflash, entraram na delegacia, porta dentro, gritando. E todo mundo achava que eu tinha feito um crime, tipo assim, tinha, sei lá, roubado de alguém, matado alguém, extorquido, sei lá. Aí largaram na minha mesa, tá aqui, ó, sindicância, porque tu falou que faltou papel e tal. Daí eu disse, papel pra sindicância tem, mas pra população registrar a ocorrência não tem e tal. E ali eu pensei comigo, bom,
a sindicância toda a oitiva, né? Como eles perguntavam, era no sentido de quem te financia, quem é o político que tu é ligado. E eu não tinha ninguém me conhecia no PT. Ninguém me conhecia no PT. E o advogado que estava comigo era do sindicato. E eu dizia pra eles, cara, se eu tivesse alguém de partido, tu acha que eu estaria aqui com um advogado de sindicato? Tipo assim, eu sou idiota mesmo, que defendo uma ideia e vocês estão achando. E era uma coisa assim, 2015, eles já tinham todo um discurso anticomunista. Era tudo aquilo que a gente foi ver depois de 2018, mas já estava lá em 2015. Eles querendo fazer, fazer uma limpeza dentro da instituição para ter uma ideia homogeneizada fascista. Isso é claro que estava tentando, né, sendo feito naquele período. Bom, aí o que acontece? Como meu pai estava quase morrendo, eu respondendo sindicância. E a lógica deles é que eu tinha uma vinculação político-partidária. Eu pensei comigo, esses caras têm medo de que eu possa ser um candidato a alguma coisa e trazer prejuízos para eles. Então a gente já estava entrando em 2016, era aquele processo de golpe contra Dilma, aquela coisa horrorosa que a gente viu no Congresso Nacional, daquelas votações, era bem naquele contexto. E eu pensei, vou me candidatar. Aí fui, conversei com o presidente do PT municipal na época, que era o Rodrigo Oliveira, tava o Leandro Bortoli, que agora é meu chefe de gabinete, deu coincidência, né, na vida. A gente fez uma reunião no gabinete da deputada Maria do Rosário, e que eu disse, olha, vocês não me conhecem, nunca me viram, ninguém me conhece, eu acho que já era maio, junho, já era quase eleição. Eu disse assim, não fiz pré-campanha, tá todo mundo já fechado, eu sei disso, só que é o seguinte, eu preciso de 3 meses de licença, que eu tenho direito, se eu vou ser candidato, eu fico 3 meses de licença, e nesses 3 meses eu tenho uma imunidade. E a minha imunidade é poder bater a rodo, porque ninguém pode dizer nada porque eu sou candidato, eu tenho o direito de fazer isso. Então eles não podem me prejudicar como servidor, e eu tenho que fazer isso, porque eu fui perseguido, eu fui humilhado, eu fui, sabe, assim, ninguém mais queria falar comigo dentro da polícia, etc. Eu fui escrachado. E foi uma covardia, né? Assédio moral nível máximo. E eu vou falar, vou dar pau nesses caras. E foi o que eu fiz na eleição de 2016. Eu entrei pra isso, eu era um franco atirador, entrei sozinho. Eu tinha o padeiro que tá hoje comigo, que faz os vídeos, e eu pensei assim, cara, o que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro pra fazer panfleto, eu não tenho ninguém pra distribuir panfleto, eu vou fazer vídeo. Já que o vídeo tinha dado certo, eu pensei, eu vou fazer vídeo. Eu trabalhava com teatro, já tinha feito publicidade, alguns comerciais, tinha feito cinema, então eu tinha uma noção. Tinha um bom approach pra comunicação. E aí eu pensei, vou fazer assim. E foi assim, a gente começou a gravar uns vídeos e tal. Na hora extra que o que ele tinha lá de graça, eu gravava uns vídeos, pegava uns panfletinhos, ia sozinho, ou às vezes 2 amigos iam me ajudar. E eu não me elegi vereador por 100 votos na eleição de 2016. Mas assim, quando eu voltei pra polícia, teve punição de novo. Aí depois veio a eleição de 2018, que foi o caos completo, que daí o fascismo estava tomado, realmente, assim, contaminou geral a sociedade, a corporação. Voltei a trabalhar, me puniram de novo. Toda vez que eu voltava de uma eleição, eu levava uma punição, né? Mas enfim, aí foi indo, daí 2020 me elegi como o vereador mais votado do PT. E 2022 me elegi deputado estadual também, né? Pelo PT, e rapidamente essa trajetória. E é engraçado, né? Porque eu sempre dizia, né? Que eu era muito policial para ser de esquerda e muito de esquerda para ser policial. Então, dentro da polícia, eu era execrado por ser um cara de esquerda, dos direitos humanos, etc. E fora, eu era o policial fascista, o cara da segurança, que não existe policial de esquerda, não existe policial antifascista. Com um pouco de... Então essa é a minha trajetória, assim, rapidamente, né? Tentei resumir o máximo, sei que é meio longo, mas para entender por que eu estou aqui. Ou seja, eu nunca tive pretensão real, digamos, eu nunca tive um projeto pessoal de estar num cargo. Foi quase obrigado. Foi uma situação de defesa. Tipo isso, foi uma questão de defesa e de dizer, olha, tem muita injustiça. E tanto é que as pessoas ficam assim, mas por que tu tá falando desse jeito? Tu não vê que tem um projeto, não sei. Isso, cara, mas eu particularmente, eu não tenho. Eu, pra mim, já tô num espaço e eu tenho a obrigação de utilizar esse espaço na maior possibilidade de causar dano à extrema-direita, na maior possibilidade de ocupação de espaços que eu possa ter. E o resto é o resto, entendeu? A partir disso. Porque isso é prover pela tua sobrevivência e de muitas outras pessoas. Exatamente. Que se encontram acuadas e coagidas. Exato. Como... Se eu tenho essa possibilidade de ter uma voz e me posicionar, eu tenho que fazer isso, entendeu? Tem coisas que eu posso falar que provavelmente uma mulher não pode falar. Exato. Eu posso falar que um homossexual não pode falar. Eu posso falar que um negro não pode falar. Eu posso falar que um universitário não pode falar porque ele vai ser enquadrado. Tu tá falando isso porque tu não tem a vivência da rua. E eu posso falar. Então eu tenho que utilizar isso, digamos, para poder ocupar um espaço para que a gente possa começar a quebrar alguns estigmas e alguns conceitos
que já estão consagrados e que foram muito bem colocados de uma forma muito criminosa até pela extrema-direita fascista e criaram alguns clichês, né, no nosso campo da esquerda, que a esquerda é isso aqui. Sim. E que a gente, tem que conseguir furar essa bolha. Sim, criaram uma retórica, uma narrativa perfeita, assim, Claro. desenhada, que vem sendo desenhada desde 2015. E tu viu o nascimento disso. Talvez em algumas cidades, pra gente, no interior, no litoral, tenha chegado um pouco depois. Mas tem gente que viveu isso na pele lá no início. Verdade. Eu tava vendo um vídeo teu agora, essa semana, durante a visita da Margarete Menezes no Mercado ontem. Público. Foi ontem. Foi ontem. E pensei exatamente nisso. Esses caras, eles não poupam ninguém. E poderia ser uma mulher no teu lugar, teria Sim. sido exatamente igual a reação deles, Sim, porque sim. eles são assim, né? Não importa quem esteja na frente, então é importante mesmo para nós, embora cada vez mais eu sustento de que as mulheres têm que falar por si. Claro, óbvio. Mas é muito importante ter alguém, porque eu acho que a luta feminista ela tem que atingir os homens também, porque senão a gente não evolui. A mesma coisa a luta antirracista, não adianta só preto ser antirracista. Se a gente não for também, o sistema, a estrutura vai continuar. Aquela velha história, né? Não adianta não ser racista, tu tem que ser antirracista. Pra mim é esse o conceito, não adianta tu não ser... É difícil dizer que tu não é machista. A sociedade é machista, tu reproduz o machismo. Mesmo as mulheres reproduzem o machismo, né? A estrutura é assim. Mas tu tem obrigação, né, de quando alertado, observar isso, mudar alguns comportamentos e ombrear lado a lado nessa luta. Não é tomar protagonismo e nem tentar... Mas assim, na hora que tem que ombrear para uma disputa... Ombrear lado a lado para uma ampliação de direitos. A sociedade precisa ser igualitária de verdade. Não adianta se a gente está observando a desigualdade e não modifica isso. A desigualdade salarial entre homens e mulheres, a desigualdade de oportunidades entre brancos e negros. Quer dizer, se tu não, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho das pessoas trans. Quer dizer, tudo isso é um conceito de desigualdade. Ocupando espaços também institucionais e políticos, né? Isso faz parte, assim, total da minha defesa em meu nome quando alguém diz, mas por que... Tem um amigo, é bem amigo nosso, o Cristiano Quevedo, que eu mando um abraço, um querido, que um dia eu cheguei para ele e disse... Kevas, eu tô assim, tenho 75% de chance de colocar meu nome à disposição. E ele disse, o que a gente pode fazer com os outros 25%? Tipo assim, não te mete nessa. E claro que eu sei que foi carinhosamente falando, né? Claro, uma coisa de amigo, assim, de proteção. Mas eu não consigo acreditar numa democracia sem representatividade. A gente mora numa cidade que tem mais de 40 mil habitantes, tem uma mulher na Câmara de Vereadores, que também é da direita. Então, por mais... É isso que eu ia falar. Então, assim, acaba também... Por melhor que seja como pessoa, uma amiga minha, eu adoro ela, mas acaba sendo também um eco de uma vertente que não representa todo mundo, claro. Né? As mulheres... progressistas não estão representadas, Concordo. Os homossexuais não estão representados, né? Tem uma fatia bem grande da sociedade aqui na nossa cidade que não está representada. Não, a subrepresentação das mulheres, dos negros, etc., é evidente. É gritante. É evidente. Agora, é o que eu falo, bem lembrado, mais importante do que a representatividade é ter compromisso com a pauta e com a inclusão de direitos. Exato. Não adianta ter mulheres que fazem discurso machista. Exatamente. Né? Dizem que não, as mulheres estão tudo bem, não precisamos de nenhum tipo de política pública porque somos iguais. Mas não dá. Aí tá fazendo um trabalho contrário, é mais prejuízo. Né? Claro, porque daí uma mulher falando, tu entra na questão do lugar de fala, tu silencia completamente o debate, porque é uma mulher falando algo completamente bizarro, mas é uma mulher falando. Exato. Então, por isso que é importante ter a ocupação dos espaços com o compromisso, por exemplo, da luta feminista, com o compromisso da luta antirracista, com esses compromissos muito evidentes. Porque só botar uma pessoa, né, por causa do seu biotipo, etc., é um problema. Tu acaba até prejudicando mais ainda, né, do que... É quase um disfarce, né? Exato. Não, mas a gente botou. Isso. É tipo aquela coisa tá lá, ela é fulana. Exato. Né? Colocam mulheres, às vezes, para concorrer, não dão um centavo pra campanha, não... mas a gente botou, não posso fazer nada Mas, de fato, a voz nunca é dada, né? A gente acaba não sendo ouvida. Quando começou essa vertente fascista, assim, das últimas eleições, que a gente combateu o Bolsonaro, não o bolsonarismo, infelizmente, mas que a gente conseguiu tirar o Bolsonaro de lá. Aqui em Santo Antônio, como em muitas outras cidades aqui do estado, houve a tal da lista do boicote, né? Sim, boicote várias cidades. Dos empresários. Dos estabelecimentos comerciais, né? E a gente entrou nessa lista. O meu nome estava 2 vezes na lista. Eu me lembro, acompanhamos isso. Tive a honra de estar 2 vezes na lista. E aí, eu procurei a Câmara de Vereadores aqui e pedi para me manifestar, porque
por isso, porque as pessoas buscam em mim, de alguma forma, eu atendo um chamado de alguma forma. Tem muita gente que me procura e diz, Anny, tu escreve bem, faz um texto pra mim que eu quero colocar na internet, escreve tal coisa, faz um vídeo denunciando isso ou aquilo. Então, naquele momento, tinham pessoas perto de mim com a saúde mental um pouco mais fragilizada que me pediram, faz alguma coisa. E aí eu tentei usar a Tribuna Livre na Câmara de Vereadores, que a gente tem que rever um pouco, né, o nome de Tribuna Livre, porque tu chega ali e tu encontra dentro do regimento vários impedimentos. Para não ser tão livre assim. Para não ser tão livre assim, né? Daí eu tive alguns obstáculos, um passou para o outro, tu fala com o coordenador, tu fala com o presidente da Câmara, tu fala com não sei quem. Eu disse, mas a tribuna não é livre para a população, eu quero me manifestar. Isso é grave, isso é sério. Vocês ficam subestimando o fascista. Eles estão queimando pneu na freeway. Claro. Daqui a pouco tem gente doente, daqui a pouco tem gente parindo, um filho sendo impedido do seu direito de ir e vir, porque estão... Né, quando a gente faz uma caminhada na rua carregando bandeirinha... Um bando de vagabundo tá trancando na rua. Né? Mas aí faz aquele absurdo, derramando dinheiro público, derramando areia, derramando... Que sabe lá de onde vem, quem financia, né? E foi uma função, assim. E aí o pessoal do Partido dos Trabalhadores aqui foi que colocou à disposição, porque eu precisava ter ou uma ONG ou uma empresa. Sim, tem um CNPJ, né? Teria que ter vinculado. Então eu precisei ir representado, né, por alguém e tal, para poder falar. E houve um burburinho, assim, tipo... cuidado. Tu te sente sempre coagida, sabe? Cuidado, tu não vai mais trabalhar, o teu negócio vai fechar, o teu... E assim, voltando a essa história do Cristiano Quevedo, uma outra prima minha, grande amiga minha, outro dia, me disse, acho que às vezes tu compra muito as brigas, assim, que tu te desgasta, E de fato eu me desgasto. Minha saúde mental, às vezes, fica extremamente abalada. Mas, já disse o filósofo Nietzsche, se não me engano, nós somos o que somos, eu não sei ser outra pessoa. Eu nasci com isso dentro de mim. E me identifico, assim, a gente tem algumas coisas parecidas na história. Meu pai também era um brisolista. Depois esteve no Partido dos Trabalhadores por um período da vida. Que bom, meu pai ficou da extrema-direita. Sério? Sério, né? Ele virou aqueles antipetistas, sabe? Que triste. Acho que por isso até se separaram. Acho que é por causa que a minha mãe e ele se separaram e tal. Pode sei lá, vai saber. Revanche. E participei também dessas coisas, assim, das campanhas que a gente fazia as faixas para botar na rua, né? Com serigrafia, com pichada, assim. Eu venho também de um movimento, eu não sei se é diferente, e com certeza pouparia a minha saúde mental. Abrir mão disso e fazer tantas outras coisas que eu sei fazer. Eu gosto da comunicação, eu sou fotógrafa, eu sou formada em marketing, eu sou uma geminiana, eu exploro o mundo, morei fora, gosto de fazer 1000 coisas. Por que isso, né? Mas se não a gente, quem? Os espaços que a gente deixa vazio, eles ocupam, né? É o que eu falo, assim, isso é algo que as pessoas têm que compreender quando a gente diz que é de esquerda. Vamos pensar, assim, friamente. Quem permaneceu defendendo a pauta de que Lula era inocente, de que era golpe contra Dilma, todas essas pautas, 2016 pra cá, é 2015, tá? Porque, na verdade, para mim, o GR me disse é 2013, com as manifestações de rua que foram cooptadas pela extrema-direita. Mas esse é outro assunto. Mas, assim, quem permaneceu defendendo essas teses de 2015 até a eleição do Lula não ganhou absolutamente nada. Não teve nenhum mérito. Não teve... Era execrado em grupos da família, execrado em grupos de WhatsApp. O seu negócio se prejudicava quando descobria que era de esquerda ou que defendia uma pauta nesse sentido. Eram pessoas que, né, os amigos já não queriam. É chato, só fica falando disso. Quer dizer, todo mundo que permaneceu nessa tese, nessa luta aí de quase 6 anos, ficou porque realmente acredita muito né? Tem uma percepção de pertencimento e de compromisso ético, moral e de um compromisso militante mesmo com uma causa social, uma causa igualitária. Pra mim é isso. Não tinha cargo, não tinha nenhuma vantagem, não era o legalzinho da festa. Então quem permaneceu pra mim defendendo essas teses de 2016 até a eleição do Lula, porque claro, depois que o Lula se elege muda um pouco. Sim. Porque é natural, as pessoas começam a ter espaço e começam, né? Olha só... Mas essas pessoas começam a voltar. Então eu valorizo. Exato. Né? Eu valorizo muito, por exemplo, pessoas que tiveram a doideira, né? Fizeram a doideira que eu fiz em 2016, me candidatar pelo PT. Ninguém. Eu era da polícia, as pessoas diziam, cara, se fosse de outro partido eu votava em ti, mas o PT, pelo amor de Deus, né? Sabe? Todo mundo escutou isso já na sua vida. Então, quer dizer, se a gente tá aqui, é porque a gente tem um compromisso, a gente tem uma lógica que ninguém quer vantagem.
Claro, não vou dizer que... Mas via de regra, as pessoas não querem uma vantagem individual. Elas querem uma mudança social, uma mudança de sociedade, uma mudança coletiva. Claro, se puder favorecer elas no sentido de vamos crescer junto, claro, vamos crescer junto. Mas isso é importante. E é por isso que eu digo assim, que eu vejo um pouco isso como a aceitação de um chamado, porque eu não passei a fazer agora, em período de pré-campanha, eu não passarei a fazer algo que eu não fazia. Claro, eu vou continuar exato. fazendo o que eu fiz a minha vida inteira. Só que ao invés de fazer em meu nome, eu fazia para outras pessoas. Claro, Né? Eu puxava, ocupar um espaço. eu ocupava espaços e botava na frente o nome de outras pessoas. E agora resolvi botar o meu. Porque É isso, as pessoas têm que ocupar espaços. E é importante que a gente saiba, né? Quanto mais candidaturas nós tivermos, digamos, são 13 vereadores. Quantos vereadores são aqui? Aqui são 9. 9. Então, 9 vereadores podem se candidatar a 10. Né? As chapas, as nominatas das federações podem ter 10 pessoas. É importante que nós tenhamos 10. Porque isso vai fazer com que abram as cadeiras. As pessoas ficam assim, mas se a fulana ou fulano for candidato, candidata, vai me tirar voto. Tu pisa lá onde aquela candidatura pisa, Exato. Não pisa. Se tu não pisa, é importante que ela esteja lá, porque senão outra pessoa vai fazer e não do nosso campo. Os votos que ela faz, mesmo que não elejam, vão abrir cadeira para que alguém do nosso campo ocupe esse espaço. Com certeza. Então é importante ter essa visão coletiva. Claro, às vezes quando tem candidaturas que se sobrepõem, aí é um problema. 2 policiais, duas pessoas do bairro da Zona Norte, a mesma região, mesmas pautas. Bom, aí é um problema. Agora, quando é diverso, uma professora, outra é bancária, outra é policial, outro não é líder comunitário. Quer dizer, não se conversam no sentido de não vão disputar o mesmo voto, não é o mesmo perfil. Com certeza. Então, e vão estar trabalhando paralelamente para a eleição de uma majoritária, né? De um prefeito, uma prefeita, e ampliando os votos. Infelizmente ou infelizmente, então, é assim que eu vejo. o sistema político, enquanto não houver mudanças, a gente precisa dos votos da legenda. Sim. Já aconteceu conosco aqui de entrar vereadores com 300 muito e menos votos do que o fazer 600 e não entrar. Claro. Porque tinha 2 ou 3 candidatos. Dessa vez a gente está tentando ir com uma nominata maior, com mais candidatos e tal, para conseguir atingir a legenda, né? E para ver se a gente dá uma pluralizada, assim, porque realmente aqui tá bem fechado, assim. Claro. Mas, voltando a esse vídeo, eu tava lendo aqui frentes parlamentares e vendo o teu nome em muitas frentes, né? Da diversidade, catadores e catadoras de materiais reciclados, HIV, tem muitas frentes aqui. Tu tava com esse informativo aqui no vídeo de ontem? Não tava. Porque eu achei engraçado e foi um chamado para mim também, foi útil, porque eu fui pro site da Assembleia para colocar o teu nome, para ver a produção. Embora eu acompanhe o teu trabalho nas redes sociais, então à medida que vão saindo as coisas eu vou acompanhando, mas eu acho muito bom as pessoas dizerem, e tu que não faz nada, e tu que não trabalha, mas e tu que não perde tempo lendo alguma coisa, né, te informando do mínimo, assim. E agora fiquei felizmente, assim, surpresa, porque são muitas frentes que tu atua. Não, e não só frentes parlamentares, como projetos de lei também, e audiências públicas, enfim, o nosso mandato, eu posso dizer, porque eu falo nosso porque o mandato não é de um indivíduo, né? Com certeza. Acho que o primeiro ponto, o mandato é um mandato representativo. Né? Quando a política representativa, é assim que a gente chama, né? Quem é parlamentar, quem é prefeito, quem é representativo, ou seja, o número X de pessoas escolheu um representante. Sendo nessa lógica, eu acredito que um representante ele tenha que ter a visão de que ele é simplesmente um porta-voz e um vetor das políticas públicas. Ele não é detentor de um espaço, ele não criou nada daquilo. Qual é o mérito de um político eleito? Honestamente, vamos pensar aqui entre nós aqui. Qual é o mérito de um político? É ter feito a informação chegar a maior quantidade de pessoas que acharam que aquela ideia dele é legal. Mas ele individualmente não tem o mérito. Ele não fez um concurso público. Não é para dizer, ele foi aprovado porque ele estudou durante 20 horas. Não tem mérito. Ou ele não descobriu a cura do câncer. Ele não descobriu um medicamento. Ele não tem um mérito que eu digo, realmente. Não, ele conversou com as pessoas e as pessoas foram lá no dia da eleição, saíram da sua casa, às vezes com chuva, às vezes sem carro, pegaram um ônibus, foram a pé, estavam doentes e mesmo assim foram lá botar aquele número na urna. Tu tem que saber que tu tem esse compromisso, dizendo, olha, eu fiz uma proposta, as pessoas compraram essa ideia e eu tenho que dar a resposta para essas pessoas que fizeram isso. Eu sou um servidor, dessa proposta. Então é assim que a gente vê. E aí o mandato não é um indivíduo, o mandato é uma equipe.
Várias pessoas que trabalham dentro do mandato, né? Vereadores uma equipe um pouco mais enxuta, deputado uma equipe um pouco mais robusta. Mas ali, então, a gente divide com essas pautas. Então, a gente sabe quais são as nossas pautas prioritárias que a gente tem que trabalhar. Então, em todas elas, a gente tem apresentado iniciativas. Por exemplo, na pauta da segurança pública. Bom, a gente agora protocolou um projeto de treinamento na pauta de abordagens baseada em direitos humanos para populações vulneráveis. Bom, é uma pauta. A gente também trouxe pautas classistas, né? Aposentadoria especial, integralidade e paridade. Aí tu vai para essa parte mais, digamos, corporativa mesmo, né? Classista. Bom, faz parte, né? Servidor público vai defender salário, vai defender a aposentadoria dos servidores públicos. Então eu tenho esse compromisso. Mas, por exemplo, a pauta da cannabis terapêutica. Essa é uma pauta que eu já tinha trabalhado muito na Câmara Municipal, era uma das pautas prioritárias, porque eu defendo muito essa causa da maconha terapêutica, né, da maconha medicinal. Também sou um antiproibicionista, né, na pauta da maconha, defendo a regulamentação e legalização da produção e comércio, justamente por ser policial. Estudei, foi minha dissertação de mestrado, foi meu TCC na faculdade. Então, quer dizer, eu tenho, né, já é uma militância que eu tenho há mais tempo. E, enfim, então apresentamos projeto da cannabis terapêutica no SUS do estado do Rio Grande do Sul, está tramitando. Nós temos iniciativas aí da área da cultura, então todas as frentes que de certa forma a gente performa, ou a gente tenta apresentar as iniciativas. Meio ambiente, por exemplo, a gente tem um projeto que está tramitando agora que visa proibir a atrazina, que é um agrotóxico terrível, né, e que está disseminado no Rio Grande do Sul. Então apresentamos um projeto nesse sentido. E paralelamente isso, as frentes parlamentares, que são iniciativas parlamentares, mas que têm uma certa oficialidade dentro da Assembleia, mas que a gente tem entregado para os grupos que nos procuram com essas pautas. Então, por exemplo, Frente Parlamentar dos Catadores e Catadoras. Tudo bem, o parlamentar é o presidente porque ele que tem que protocolar e conseguir as assinaturas e tal. Mas quem toca essa frente, por exemplo, é a Maninha Medeiros, que é uma catadora, que é uma ligada, né, a essa pauta histórica, né, a família dela tem uma ligação histórica com a pauta dos catadores e catadoras. Então ela dá a dinâmica, ela que faz as audiências, ela organiza, ela que demanda, e a gente só assina. Digamos, o gabinete é só formal. A mesma coisa, por exemplo, da diversidade. É amparo, né? É o apoio. Exato, é o apoio. É onde a pessoa sabe que vai encontrar. É a mesma coisa da diversidade. Por exemplo, o Leandro, que é, né, o chefe de gabinete, é da comunidade LGBT, faz a militância, né, junto com a comunidade, tem representatividade. Então, vem a demanda. E assim a gente tenta fazer. Nenhuma frente parlamentar é algo meu, assim, do tipo, eu vou fazer, o Leonel é o não sei o quê. É sempre a gente abre o espaço para grupos sociais e pessoas se apropriarem. Procurado pelas pessoas que se identificam. Exato. E analisa, estuda isso. Eu acredito. Exato. Por exemplo, agora a gente instalou a da fibromialgia. Agora, essa semana. Pauta importantíssima. Exato. Por quê? Porque é muito invisibilizada, é muito descredibilizada. Então, o que a gente fez? Eu sentei com elas e disse: quem sabe faz uma frente parlamentar e vocês tocam. Porque tem organizações já, né? Muito fortes. Nossa. Aí elas disseram: não, a gente quer. Bom, a gente foi aprovado. A primeira coisa que eu falei para elas: bom, agora é com vocês. A frente parlamentar está na mão de vocês. O que vocês nos demandarem, a gente vai encaminhar na parte legal, via gabinete, vai fazer o chamamento, vai fazer toda a parte burocrática. Mas quem tem que pautar a dinâmica são vocês, porque vocês sofrem com a causa. Claro. Entende? Então é isso. Eu penso que a gente tem que ter essa dinâmica, essa lógica. E aí, dentro dessa situação, a gente trabalha pra caramba. A gente tem muita iniciativa, muita frente parlamentar e tem viajado bastante também por todo o Rio Grande do Sul. Por exemplo, ano passado a gente foi a mais de 100 cidades. Sabe, viajando. Esse ano a gente estava no arranque também antes da enchente. A gente já tinha ido mais umas 20 e poucas cidades. Nossa. Então, quer dizer, a gente pega muita estrada mesmo. E também, dentro das comunidades, a gente circula bastante. E aí, é engraçado, né, nesse vídeo, porque diz, eu pago o teu salário, né? Quem viu o vídeo aí do MBL e tal, eles adoram falar isso, né? Eu já tô de saco cheio. Como servidor, eu escutava isso. Agora, como servidor, né, digamos, como político, eu escuto a mesma coisa. Mas é interessante, porque, por exemplo, na enchente agora, eu deixei de ser, entre aspas, deputado e fui ser voluntário de novo na minha instituição. Voltei para a Polícia Civil, sem remuneração da Polícia Civil. Continuei, né? Sem ônus para a corporação. Voltei para ser voluntário, para fazer resgate, para fazer patrulha. Fiquei 30 dias nessa função da enchente. E enquanto o gabinete
Por outro lado, o mandato seguia conseguindo cestas básicas, marmitas, roupas, fazendo campanhas de agasalho, enfim, entende? Então a gente estava em todas as frentes, cada um dentro do mandato estava fazendo aquilo que tinha mais capacidade naquele momento de articular. E eu acho que é assim que tem que ser, né? E é assim que a gente trabalha. Sabe que tu me falou dessa pauta da fibromialgia, me chamou a atenção, porque tem pessoas muito próximas, assim, que sofrem. E uma outra coisa que eu tenho tentado buscar também é mais informação a respeito da endometriose, porque eu trabalho muito com as mulheres, né? Eu tenho uma ligação muito forte com as pautas femininas. E a endometriose é muito parecido no sentido de que é uma dor invisível, né? Sim. E que tu não tem como tangenciar, não tem como mostrar isso acontece. E é interessante que as duas pegam mulheres, né? Exatamente. Os dois pareiam as mulheres, né? Exato. E isso é uma coisa que, tipo, esses dias eu tava vendo um post de uma amiga minha falando do desespero que é tu não encontrar alguém que olhe pra ti e diga, vem aqui. Não tem uma solução, não tem... Existem alguns médicos especializados, mas tu tem que correr tanto atrás. Então isso é uma briga que eu tenho. Tipo, vamos trazer para Santo Antônio uma pessoa que atenda uma vez a cada 15 dias naquele posto de saúde. Focada na endometriose, porque tem diversas mulheres. E é incapacitante, né? E quando tu para de trabalhar para ficar em casa, vem o discurso de que a pessoa não se ajuda. Tá usando isso pra... Tá usando isso pra... Não, eu tenho uma dor insuportável, invisível e que provavelmente, olha, a gente não pode assegurar nada na vida, mas eu creio que se fosse um problema masculino... Já teria sido resolvido. Já estaria assim como o aborto, né? É tipo isso. Há muito tempo. O aborto já estaria legalizado. É a mesma coisa. Então é tipo importante, assim, ouvir de ti, até porque eu já sei onde é que eu vou buscar. Onde é que eu vou buscar ajuda depois, quando essas pautas forem abordadas. Exatamente, porque é o que eu falo. Eu não tenho lugar de fala nesse sentido. Mas eu tenho um mandato lá que, entre aspas, vamos dizer bem assim, de forma grosseira, eu administro. Sim. Né? Tipo, matar lá o mandato. Eu sou um administrador disso, né? Eu vejo dessa maneira. Então a gente encaminha. Bom, essa pauta, quem é que pode cuidar? Vai ter uma mulher, né? Porque o mandato a gente tenta ter uma certa paridade. Então tem representações do movimento negro, tem representações do movimento feminista, tem representações do movimento LGBT. Todas as pautas que a gente trabalha pra fora, internamente elas têm alguém que, se alguém perguntar, mas quem é que... Tu vai chamar, vem cá, entra aqui e explica, entendeu? Não vai ser uma coisa que, eu olhei na internet... Fala. Exato, eu olhei na internet e achei bacana, eu vou fazer. Não, com certeza tem alguém ali dentro que vai te mostrar os argumentos e por que está sendo feito daquela forma. Porque senão tu perde legitimidade. Com certeza. Pessoas que começam a querer pegar tudo que é pauta, na melhor das intenções, às vezes... acabam se queimando porque ele diz, mas quem é tu pra falar sobre isso? Sim, o que tu sabe sobre tal coisa? Eu sempre digo assim, cara, a gente precisa ter pessoas com conhecimento de causa e elas têm que ser... tem que ter o lugar de fala, elas têm que falar pela pauta. Não sou eu, você só... Tipo assim, aqui tu quer que eu fale? Tu acha que é importante que eu fale? Então tá, eu vou falar. Porque daí eu protejo essa pessoa. Porque muitas vezes as pessoas não podem falar porque vão sofrer retaliações, vão ter outros problemas, tem vergonha, enfim. Então eu sirvo digamos, de anteparo pra isso. Mas com certeza tu vai ver algumas falas assim que eu vou fazer. Eu não tô falando por mim. Eu fui indicado por uma outra pessoa. Disse, fala isso, defende isso. Tu só deu respaldo. Exato. Mesmo e amparo pro dono da dor. É isso. Né? Pra quem te trouxe essa dor. Se eu posso fazer isso, eu penso assim, se eu posso fazer isso com o mandato, se eu tenho esse respaldo, essa imunidade, entre aspas, foi pra isso que vamos fazer. Lá, é claro, né? vamos fazer. Que tu acolhesse. Eu tenho muito esse objetivo também e, sobretudo, as minhas pautas são bem baseadas assim em cima de dores invisíveis, sabe? A saúde mental é uma coisa que me toca muito. Nós temos problemas aqui na cidade de ter muito pouco atendimento em um psicólogo, no CAPS, 2 por uma cidade, né? Tem pessoas próximas também. Hoje recebi mensagens, prints de gente que está tentando há 4 meses marcar. Gente que está tendo crise de pânico todos os dias, gente que não consegue trabalhar. Então, não é para ontem, é para agora, sabe? Não é para amanhã, é para ontem. Ainda mais depois de uma pandemia, da enchente, Nossa, né? Tem várias questões. Tudo isso, as pessoas têm... A gente está vivendo tempos, né? As telas têm deixado todo mundo mais ansioso. Enfim, a gente realmente está passando por tempos difíceis. E como é que tu acha que a gente vai combater? Porque assim, no teu caso, por exemplo, quem só assiste os teus vídeos e não tem a oportunidade de ter esse bate-papo que eu tô tendo e saber mais profundamente do teu trabalho,
pode passar a sensação, pode parecer para alguém que tu é só o cara brigão que tá sempre na defensiva e a gente precisa se defender, né? Eu acho que resistência também é um papel fundamental. Porque se alguém não estiver ali de muralha, impedindo, eles vêm e atropelam mesmo, assim. Quais são os passos? O que tu acha que a gente pode fazer para acalmar os ânimos? Tu acha que é um caminho que tem volta? Essa polarização? Porque eu lembro de tempos da vida que eu tinha amigas aqui de direita e a gente convivia numa paz, numa tranquilidade, a gente se respeitava, E são pessoas que realmente o bolsonarismo afastou de mim. Pessoas que não convivem mais. Será que vai ter um jeito da gente voltar a conviver pacificamente, tendo ideias diferentes, conseguir dialogar com as pessoas? Isso é algo que me preocupa demais. Eu estava conversando com um deputado da direita lá da Assembleia, porque, por incrível que pareça, essa legislatura da Assembleia ainda é uma legislatura não contaminada com essa lógica extremista fascista, assim. Tu tem deputados mais vinculados à pauta, né, mais extremistas e tal, mas não é o padrão Câmara dos Deputados, nem Câmara de Vereadores lá de Porto Alegre, por exemplo, que eu acho que são 2 lugares extremamente tóxicos em que existem grupos fanatizados, baseados em fake news, orgânicos, assim, né? Ali tu tem uma outra, mas ainda é muito colateral dentro da Assembleia Legislativa. Mas aí eu tava falando com esse deputado da direita e ele me dizia assim, eu não sei mais o que eu vou fazer, porque quase não me elegi, ele entrou como suplente. E é um cara que, ele é de direita, mas ele tem pautas da educação, da cultura, ele dialoga com, sabe? Ele transita em locais de contato com o campo progressista. Sim. Então ele tem muita similaridade, mas é um cara de direita, mas ele tem similaridades. Dá pra né? O que acontece? E ele falou, eu não sei o que eu faço, não sei o que. Eu falei, esse é um problema de vocês. Esse é um problema da direita democrática. Porque existe um campo da direita democrática. Claro. Que eu posso discordar, mas ele existe. Claro. E eu preciso falar com esse campo. Porque se eu não tiver uma interlocução, um meio termo, uma ponte entre ideias mais progressistas ou mais radicalizadas no sentido de, não, mais mudança social, mais, né? Com o campo mais, não, vamos pensar no mercado e tal. Eu tenho que ter uma ponte que faça o meio de campo entre as duas ideias para chegar, né, num contexto. Porque a gente não vai viver uma revolução socialista no Brasil a curto prazo, entendeu? Vamos ser honestos, eu tenho que lidar com a realidade. E eu falei pra ele, isso é um problema, cara, pra direita, porque primeiro vocês vão deixar de existir. Essa direita democrática vai deixar de existir. Vocês estão se deixando engolir, porque se vocês não fazem o discurso radicalizado, o discurso do nós contra eles, o discurso de que tem que acabar com o comunismo, entende? Essas mentiras que vocês sabem que é mentira, mas vocês ficam... Ou o negacionismo que não existia a pandemia, não existia a Covid, que era uma gripezinha, e que tinha que abrir o comércio, que não ia dar nada, e as pessoas morrendo e vocês enxergando isso, porque eu sei que vocês enxergavam isso. Mas ficavam assim, né, Porque vamos ser honestos, um detalhe honesto, que pra mim é um cara que eu tenho desprezo total, Marquesan, prefeito de Porto Alegre. Ele não perdeu a eleição porque ele era um mau gestor, como ele era um mau gestor. Ele perdeu a eleição porque ele tentou seguir a cartilha da ciência, do fechamento do comércio. Ele se penalizou porque ele tentou fazer o básico, não por ser um mau gestor, que ele era um péssimo gestor. Ele poderia ter perdido por esse motivo. Não, ele perdeu porque os fanáticos da extrema-direita, da direita, disseram, olha aí, ele é da ciência, entende? Então, assim, isso é um problema grave. Porque no momento em que a gente não tiver mais esse meio do centro democrático, da direita democrática, porque não existe extrema-esquerda no Brasil. Isso é um fato. Existe extrema-direita, mas não existe extrema-esquerda. Extrema-esquerda seria o quê? Grupo guerrilheiro, né? Isso aí não existe no Brasil. Então, assim, de boa, a gente tem uma esquerda e uma centro-esquerda, tá? E a gente tem uma direita, que eu não digo nem que centro, mas uma direita democrática e uma extrema-direita. No momento que essa direita democrática, de fato, for totalmente cooptada pela extrema-direita, porque muitos vão ter que se modificar para ser de extrema-direita e os outros serão engolidos, porque daí outro faz o discurso radicalizado, violento, de golpista e tal, ou tu não é bem visto, nós teremos um grande problema. Porque como é que a gente vai construir dentro da política democrática, da política dentro da diplomacia, com pessoas que não se dialogam, que não conversam? Porque da esquerda, como é que tu vai conversar com um extremista?
Como é que tu vai conversar com um cara que acha que tem que seguir os preceitos bíblicos de 1000 a.C., por exemplo, né? Do Antigo Testamento, e aí distorce as coisas que estão falando, que tem que penalizar os homossexuais, que a mulher tem que ser subserviente ao homem, que tem que criminalizar todo mundo, e aí tu vê ele roubando do lado e não dá nada. Não, mas eu posso roubar joias, eu posso... Entende? Como é que tu vai dialogar com um cara desse? Aí que a gente entra no contexto, né, dos conflitos armados, dos conflitos fraticidas, né, de eliminação total de um ao outro. E para mim o mundo, nesse momento, anda nesse caminho de eliminação física e perseguição a grupos que não pensam. E aí eu digo, nosso campo progressista, do campo da esquerda, é a vítima desse sistema. Que está armado, que é violento, que é machista, que é misógino, que lida com forças armadas, que lida com polícia. E se a gente não conseguir trazer essa direita democrática para a compreensão de que, cara, vamos jogar o nosso jogo, porque a gente perde e aceita a derrota e faz uma oposição dura, mas uma oposição dentro das regras democráticas. A extrema-direita não faz. E a extrema-direita perde e tenta dar golpe de Estado. E vocês serão as próximas vítimas. Ou serão totalmente eliminados porque tiveram que fazer uma conversão, ou vocês também serão taxados de comunistas, que tem que eliminar vocês, porque é assim que o fascismo faz. Ele cria uma linha divisória e dane-se. E ele vai eliminar quem não pensa igual. Então, para mim, esse é o grande mistério. Agora, o que a gente tem que fazer nesse momento? É criminalizar as pessoas que defendem golpe de Estado, que propagam fake news, que trabalham na rede de ódio, porque é o anteparo que nós temos para tirar essas pessoas do círculo político e tirar essas pessoas de espaços de fala na sociedade. A gente não pode permitir com que essas pessoas falem, porque o que elas defendem é crime, o que elas defendem é xenofobia, é genocídio, é todas essas coisas que nós já vimos. Isso é típico da Segunda Guerra Mundial. É surreal a gente ouvir falar disso hoje em dia. Pois é. Surreal. Eu morei 10 anos na Itália. Eu fui para lá em 2001. E existem pequenas cidades. Eles têm um trauma vivo, uma ferida aberta do fascismo, uma lembrança assim, como se fosse ontem. E foi, né? Para a história, para os ciclos históricos, é muito recente. É tão difícil tu encontrar, embora a extrema-direita lá também esteja crescendo, mas no período que eu morei, também morei na Toscana, que eles dizem que é a região mais rossa, onde mais tem comunista, mais vermelha, né? Comunistas. Sim, enfim, né? Partidos comunistas e prefeitos comunistas. Então eu ainda estava meio preservada, assim, dos fascistas. Mas eu lembro que na cidade onde eu morava, as cidades são muito pequenas lá, tinha um menino que era meio adorador, assim, de Mussolini, que tinha quadro do Mussolini em casa. E ele era tratado como um acéfalo, assim. Tipo, ninguém dava ouvidos pro que ele dizia, entendeu? Aquilo era uma coisa quase, sei lá, era um bobalhão, assim. Ninguém dava crédito para aquilo. E a gente tá vivendo um período agora que se dá crédito para coisas absurdas. A gente discute, debate, vai pra internet com pautas, assim, que é surreal mesmo, né? Eu acho interessante a distorção de conceitos históricos. Porque tu chega pra um fascista brasileiro e ele vai dizer que ele não é fascista. Que tu não sabe o que é fascista. Fascista é tu. Porque tu defende o maior Estado. Tu quer mais Estado. Sim. Aí tu fica assim, cara, olha só. Vamos fazer um checklist aqui. Vamos fazer um checklist. Eu vou dizer o que eu penso de fascismo e tu vê se tu concorda ou não. Mas, militarismo. O homem tem que estar na linha de frente. Poder pela força. A ciência, daí tu dá um termo qualquer, né? Mas a ciência só serve para enrolar trouxa. Sei lá. Faculdade é lugar de maconheiro. Tudo isso. Porque o que é o fascismo? É o ódio à ciência. É o ódio à academia, né? À universidade. É na lógica da xenofobia, do nós contra eles, os imigrantes, o cara degenerado, ou os nordestinos, ou os negros, ou quem seja. Os grupos vulneráveis todos devem ser banidos, entendeu? Então, para mim, nesse sentido, assim, nós temos essa situação que eles fazem um checklist do que é o fascismo, mas têm vergonha de usar o nome porque eles sabem que o nome é negativo. Mas, na verdade, eles são... Por isso que eu não chamo mais de bolsonaristas. Para mim, são fascistas. Porque o Bolsonaro será preso. O Bolsonaro, a figura dele, ela é secundária nesse contexto. Ele é só, digamos, um símbolo de unidade dessa lógica fascista. Dessa lógica que tem como objetivo a morte, né? Essa pulsão de morte. Ele é um símbolo.
Mas ele será substituído por uma outra liderança, porque o fascismo precisa de uma grande liderança, um mito, né? Ele tem que ter uma nova liderança. Essa liderança vai surgir, porque existem milhões de brasileiros que ainda seguem vibrando com isso, muitos fanatizados, infelizmente, por questões religiosas. Já vê, né? Algumas crias. E claro, é óbvio. Então, se eu fico focado... Claro, porque se eu fico focado nele... O outro que surgir, eu vou ter que inventar um outro nome, entendeu? Por isso que o cara é fascismo. Porque ele fecha todo o conceito do que é um fascista. Todo o conceito do que ele defende, extrema-direita, anticomunismo, tudo isso é fascismo. Tudo isso tá lá na cartilha, entendeu? E aí eles dizem, mas então vamos criminalizar o comunismo também, se nós vamos... Porque eu tenho um projeto na Assembleia que tem como objetivo vedar a venda de símbolos, né, supremacistas, da extrema-direita, etc, etc. E aí colocaram, não, quem sabe depois foi esse martelo, não sei o quê. Eu disse, pera um pouquinho, filho, olha só. Deixa eu te explicar um negócio. Tu pode não... Eu não tô... Não. Eu disse assim, a gente pode debater comunismo. Em primeiro lugar, né? Não existiu nenhuma experiência comunista no mundo, tá? Só pra... Desculpa se eu aqui quebrei o coração de alguém, né? O comunismo nunca existiu, nunca foi colocado em prática. Não existiu um país comunista. Porque o comunismo, por mais que os idiotas digam que é mais Estado, o Estado domina tudo, na verdade o comunismo é ausência de Estado, né? Viver em comunas, tá no nome do negócio. Dá pra ver como são burros, né? Eles acham que Estado. Ok, então nunca existiu. Se não existiu um país sem Estado, né, no mundo contemporâneo, o comunismo, digamos, marxista, nunca existiu. Tá nas indígenas e tal, mas eu tô falando do comunismo marxista, que é o que eles têm medo. Aí eu disse, como é que tu quer criminalizar algo primeiro que nunca existiu? Primeiro ponto. Segundo ponto, por que o nazismo e o fascismo são criminalizados em termos globais? Porque na cerne, no germe, nos textos iniciais, em toda a teoria, a xenofobia e a necessidade de eliminação e de criar guerras para eliminação de determinados grupos sociais e étnicos, tá lá, tá escrito, né, no Mein Kampf do Hitler, e os textos dizem, não, nós temos que eliminar os não sei o quê, os degenerados, né? Por isso que é crime. Por isso que no cerne desses sistemas da extrema-direita é crime. E por que não são de esquerda? Porque tem gente que tenta dizer que fascismo é de esquerda, né? Sim. Pô, o princípio do fascismo é o anticomunismo. O primeiro ponto do fascismo e o nazismo é uma vertente do fascismo, né? É uma experiência fascista. O primeiro cerne lá está o anticomunismo, antes do antijudaísmo, do antissemitismo, né? É o anticomunismo. E eles diziam uma hora, por que eles se grudaram também tanto nos judeus, naquela função? Porque Marx era um alemão judeu. Então, juntaram o comunismo com os judeus, etc. Mas eles disputavam com os movimentos sociais comunistas, disputavam. Por que eles utilizaram a bandeira vermelha? Porque tu entende? Eles tentavam ser parecidos, só que com uma vertente autoritária. Aí eles dizem, não, mas vocês são a favor do Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, que era um lema fascista. Eu digo, legal. Só que assim, vamos lá. Qual foi a desapropriação, a expropriação que os fascistas fizeram de sistemas de empresas, por exemplo? Hugo Boss continuava existindo. Porsche continuava existindo, Volkswagen continuava existindo, IBM, todas as empresas que estavam na Segunda Guerra Mundial trabalhando perfeitamente dentro da lógica capitalista, inclusive com a exploração de mão de obra máxima dentro dos campos de concentração, empresas capitalistas. Ou seja, não tinha nenhum tipo de problema com isso. E aí tu acha que tu não quer o Estado máximo? Não quer o Estado máximo? Então tá. Então por que homossexual vocês não querem que case... Né? Não tenha casamento homossexual? Por que você não quer que as mulheres façam aborto? Por que você não quer que nós tenhamos aqui uma política de drogas que as pessoas façam? Porque a droga é ela que vai se prejudicar. Por que tu quer que o Estado seja máximo nesse sentido, que domine a vida das pessoas, que tenha que ter policiamento ostensivo, que o exército tenha que colocar ordem na casa? Cara, isso é típico de quem quer mais Estado. E é típico de um fascista. Então não confunda questões econômicas com um regime político que tu defende. Que tu defende esse sistema político. Caso tu não... Quem é que vai proibir que um homossexual se case? É o Estado. E tu quer que ele se meta na vida. Inclusive dos banheiros, de tudo tu quer que o Estado esteja presente. Então para um pouquinho, sabe? Deixa de ser ignorante e entende o que está sendo falado. Então eu acho muito engraçado, sabe? Quando começam o Estado, se grudam nessa pauta, entendeu? É ridículo. Anotaram tudo direitinho? Pegaram essa aula aí? Muito bom. Eu queria pegar esse gancho para te falar sobre os Bastardos Inglórios aqui. Sobre essa operação. É um filme muito bom, por sinal, também. É muito bom, o filme é maravilhoso. Recomendo. É baseado no filme? É baseado no filme. O nome do projeto? É baseado no filme. A gente começou essa operação, a gente chamou, né, de Operação Bastardos Inglórios, ainda na Câmara de Vereadores.
porque também era um projeto que eu tinha ainda como policial. Eu já tinha feito denúncias aí de células neonazistas e festivais de bandas neonazistas. E aí a gente dialogava muito com a Adriana Dias, que era uma professora da Unicamp, a maior pesquisadora de grupos neonazistas, inclusive descobriu cartas do Bolsonaro para esses grupos e tal. Ela era uma pesquisadora exemplar, faleceu no final de 2022. E ela começou a nos dar elementos para denúncias na Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. Então nós fizemos mais de 60 denúncias, né, de 60 membros de células neonazistas no Rio Grande do Sul, e que resultaram em algumas operações policiais com prisões. E depois essa operação acabou desencadeando ações, inclusive naqueles atentados em escolas, né, que nós tivemos em final de 22, início de 23. Nós conseguimos nomes que a gente entregou para a Polícia Civil, dialogamos com a Polícia Federal também, e houve prisões, né, e vinculações, conseguiu-se descobrir vinculações dessas células neonazistas com o que nós chamamos de aceleracionistas, que são esses que fazem atentados em escolas, em shopping centers e locais de grande volume e saem atirando nas pessoas, né? Tem vinculação direta. E também com pedofilia, e com, inclusive, utilizar mulheres, né, na lógica misógina, utilizar mulheres como escravas sexuais virtuais, né, desses grupos. Então, foi um submundo bem, bem forte, assim, a gente entrou de cabeça, se infiltrou em grupos, conseguiu fazer denúncias, né, e esses grupos meio que deram uma recuada no Rio Grande do Sul, pelo menos não recuada de volume de pessoas, mas de propagação de conteúdos. Eles estavam numa situação que tu entrava no Facebook e tu conseguia perfeitamente entrar num grupo desses, né? Então foi uma política muito interessante, assim, que a gente conseguiu implementar e surtiu efeito, né? E tu não tem medo? A tua vida não... Tu não te sente ameaçado? Hoje mesmo, lá na Assembleia, foi barrado um fanático lá, meio neonazista, lá na entrada, que a gente já sabia que já tinha me ameaçado de morte e tava lá indo no meu gabinete hoje. Então são coisas que acontecem. A minha filha foi ameaçada de morte, de estupro. Conseguiram o WhatsApp dela. Então a gente frequentemente tem que estar numa situação de registrando boletim, de cuidando mais da segurança, a polícia legislativa atuando, os colegas mesmo da polícia civil, né, fazendo alguma investigação, cumprindo algum mandado. Então isso é frequente, assim. Só que é o que eu falo. Poderia perfeitamente ficar toda hora numa lógica de vitimização, né? Meu Deus, eu fui ameaçado, não sei o quê. Mas eu sou da lógica do que a gente tem que fazer essas pessoas voltarem pro esgoto. Então, assim, tu quer fazer, beleza. Só que, assim, vai ter uma resposta, vai ter um eco e não vai fazer eu recuar, né? Eu tenho mais ímpeto ainda de combater esse tipo de pessoas, né? Que pra mim deveriam estar no esgoto da história, no escuro lá, nunca mais aparecer no fundo de uma cadeia. Isso, né, pelo que diz respeito, assim, à tua integridade física e a saúde mental. Eu assisto muitos podcasts, gosto muito de podcast, não é acaso que eu tenho o meu. E eu já ouvi, assim, até no Desculpa Alguma Coisa, da Tati Bernardes, já vi a Manu falando sobre isso, a Sâmia Bonfim falando sobre isso. Como para as mulheres, não que os homens não sofram ataques, mas como para as mulheres pega muito a coisa do estupro, né, pega sempre num lugar mais... A mulher é mais frágil mesmo, fisicamente falando, né? Pra poder se defender. E repito, olhando aquele teu vídeo ontem, eu fico imaginando a situação... Como é mais violento imaginar uma mulher naquela situação, com um cara em cima de ti gritando no teu rosto, assim, a poucos centímetros, né? E como mulher, isso é a única coisa que me preocupa mesmo. É a minha saúde mental. A minha integridade física não me preocupa tanto quanto a minha saúde mental mesmo. Até que ponto... tu aguenta o tranco, porque eles são baixos demais, né? Além dessas ameaças, frequentemente eles ajuizam ações cíveis ou penais, né? Toda hora eu tenho alguma audiência... Tá achando alguma... porque daí eles... tu me expôs, porque o meu nome não sei o quê, geralmente não dá em nada, mas é um desgaste. Tu tá toda hora tendo que ir no judiciário, toda hora tendo que ter audiência, toda hora tendo que fazer né? Uma defesa. No tempo que podia estar no tempo que ia fazer trabalhando. Exato. E como trabalha bastante, então meio que dá uma sobrecarregada. Eu não vou negar, mas isso a gente sabe que é do jogo. E é uma coisa que desgasta, porque daí tu tem que ir lá e tem recurso, aí não sei o quê, aí tu vai de novo. Tal. Eu sempre... o que eu faço assim no meu dia a dia
Eu sou budista, né? Então, zen budista. Então, eu sempre faço zazen, né? Que alguns chamam de meditação, né? Mas no budismo é diferente. A gente chama de zazen, né? Que é sentar em contemplação, né? Então, sou budista, né? Sou preceitado, digamos. Sou um budista já com preceitos e tal. Que não é o budista... Eu sou um budista praticante mesmo, né? Eu acredito que isso auxilie bastante, sabe? Nessa questão de impermanência, de... Se manter. Né? Não, é de tu tentar, sabe? Ver as coisas de um outro viés, assim, de não pessoalizar tanto as coisas, né? Porque eu, geralmente, quando eu tô numa situação extrema, eu não me levo muito a sério, entende? Tipo, não é que eu não leve a sério a situação, mas o indivíduo, não me levo muito a sério. Tu pode dizer o que tu quiser de mim, que eu, tipo assim, tá, que legal, é isso aí mesmo, beleza. Tá falando mais de ti do que de mim. Vida que segue, eu não me bate assim, né? Esse é um lado, e o outro lado, eu acho que é ter uma atividade, né? Praticar uma atividade física constante, porque isso também dá uma desestressada. Contatos com os bichos, né? Com os animais. Eu tenho 7 bichos dentro de casa, assim, né? Cachorro, gato, resgatado e tal. E lá eu moro num sítio, né? Então a gente tem uns 30 cachorros e gatos resgatados e tal. É uma questão mais dos meus tios lá, que a gente mora num sítio familiar. Então eu acho que esse contato com a natureza, esse contato com os animais e tal. E também a prática de artes marciais, né? Eu acho que isso te dá te dá uma percepção diferente, sabe? De autocontrole, sabe? De perceber, cara, se a coisa fugir de um pouco de controle, tu consegue ainda, né? Lidar com a situação, eixo, voltar pro eixo, controlar a situação, né? O próprio fator de ser policial, por exemplo, esse curso que eu fiz, né? De operador tático, operações especiais, né? Tu é testado e tu tem umas outras percepções, sabe? Do tipo... Tá, tu sabe o que é um risco real, o que é uma bravata, o que tu consegue fazer uma análise. Agora, o ponto-chave tu nunca pode dar razão pro teu, entre aspas, inimigo, teu opositor, né? Então, tu nunca pode dar o que ele quer. Muitas vezes o cara vem te provocar porque o que ele quer? Que tu desestabilizar, tu bater nele, tu agredir ele, ou, né, ele conseguir te controlar e tu entrar numa situação de fragilidade, ou ele te adoecer, ou, né, que tu desista de tudo porque tem medo da tua família, etc, entendeu? Então, no meu entendimento, tu não pode dar nada daquilo que é esperado. Tu tem que dar sempre o inesperado, sempre o que não é... Dentro de uma provocação, tu não pode entrar na mesma lógica, né? E a mesma coisa, quando o cara quer argumentar contigo, mas tu sabe que essa argumentação não é genuína, que tem uma outra estratégia, tu não pode argumentar. Porque daí tu vai fazer uma edição que eles querem. Eles querem fraturar e fragmentar e picotar. Então, eu sempre uso a estratégia do xingamento. As pessoas, mas tá xingando. Eu disse, cara, mas é que assim, ó, é a forma que eu tenho de acabar com toda a parafernália. Porque daí tu não tem o que tu vai dizer. O cara tá te xingando o tempo inteiro e não tá te respondendo nada com nada. E é um xingamento. Que chega uma hora que fica sem graça, né? Não tem argumento. Por quê? Tu vai debater com alguém que não quer debater realmente? Se tu me colocar num programa de extrema direita lá, mas que seja sério... E ele vier me tensionar com todas as supostas contradições e o que eu penso, eu não tenho problema nenhum de ir debater de frente, de igual para igual. Eu não digo da extrema-direita porque nunca vai fazer isso, né? Vai ser sempre um mentiroso, fake news, a extrema-direita é isso. Mas eu digo alguém do outro campo que queira fazer um debate genuíno de ideias opostas. Eu acho isso o máximo, eu gosto. Eu sempre digo, me coloquem no pior lugar que puder, com pessoas mais, sabe? É dali que sai o Porque é dali que tu vai, claro, porque daí tu consegue demonstrar a fragilidade do argumento oposto. Porque se eu estiver falando só entre nós, aqui todo mundo vai concordar, ok. Claro. Então eu não tenho problema com isso. Agora, com quem é criminoso, com quem trabalha com fake news, com quem trabalha com extremismo, aí não tem muito o que a gente vai. A gente não pode falar com fascista. Eu não posso, porque no momento que eu tô falando com neonazista, que eu tô falando com fascista, escutando ele falar 5 minutos, eu falo 5 minutos, eu tô reconhecendo que o argumento dele é válido. Claro. E é crime. Eu sempre uso o ditado aquele que se tem 9 nazistas numa mesa e tu senta junto, terão 10. Não. A gente nem senta na mesa. Tu sabe que eu fiz essa frase e tentaram colocar um processo na comissão de ética lá contra mim, né? É. Porque foi um diretor de uma escola racista, foi lá na comissão de educação da Assembleia. Foi lá falar, não sei o quê, e ele estava sendo acusado de racismo, etc. Umas coisas horríveis, assim. E aí eu falei para os deputados que estavam lá, eu disse assim, olha só, eu vou dizer essa frase, eu disse assim, quando existem 9 pessoas numa mesa e um nazista se senta e essas 9 pessoas não levantam, nós não temos mais um nazista, nós temos 10 nazistas, porque todos que corroboraram com isso estão de acordo com essa ideia. E eu peguei e me levantei. E aí, sarcasticamente,
né, a extrema-direita foi lá e disse, chamou os deputados de nazistas, que crime que ele cometeu e tal. Não deu em nada, né? Mas pra tu ver como... Fizeram barulho, né? Já fizeram aquilo, fica na tua. Eu disse, não tem problema, eu tô aqui de passagem, né? Eu tô aqui aproveitando o que eu posso aproveitar. Se quiser caçar meu mandato, tá tranquilo, eu volto a ser policial e tchau. Né? Tipo, você perseguido na polícia também, tudo tranquilo, mas a minha consciência tá tranquila. Não, a minha consciência tá tranquila, minha consciência tá muito tranquila. Eu sei, entendeu? Meus colegas, por exemplo, da polícia sabem o tipo de policial que eu era, entendeu? Eu não tenho problema nenhum, eu sei que lugar pra mim não vai faltar. Porque eu nunca deixei rabo. E eu sempre tive um comprometimento ético com todos que eu trabalhei, independente de concordância ou não. Fica na política porque a gente ainda precisa. Beleza. Bom, eu sei que vocês ainda têm agenda hoje, porque eu, inclusive, convidei vocês para ficarem, porque nós temos um evento aqui no comitê do partido hoje também. Então, eu vou, assim, aos poucos me despedindo. Ainda quero que tu faça uma última fala antes da gente terminar, mas eu quero muito te agradecer. Por esse carinho mesmo, considero um carinho, porque vir numa cidade para falar com uma pessoa. Nós estávamos em horário comercial, então não consegui reunir muita gente. Mas queria muito agradecer a ti e a tua equipe que me recebeu calorosamente, sempre desde o início, colocaram à disposição no telefone, os contatos foram sempre muito amigáveis. E eu queria que a gente terminasse, para não deixar de falar do nosso presidente, quem nos dá coragem e força para não desistir, né? Porque, repito, a força do Lula acabou com o Bolsonaro e o nosso papel é tentar acabar com o bolsonarismo. Mas eu queria que tu fizesse uma avaliação, assim, do que tu acha que está sendo o governo dele, do que tu acha. Ele sempre foi, né? Eu sempre vi o Lula como uma figura muito humana. A gente vê toda essa situação de Porto Alegre, enquanto o Melo se demonstra naquela distância, naquela frieza dele com as pessoas. O Lula falou mais de Porto Alegre, teve mais em Porto Alegre, agiu mais por Porto Alegre do que o prefeito de Porto Alegre. Mas essa é a minha percepção. Queria que a gente finalizasse, assim, tu deixando uma análise do nosso governo. O que tu acha? Não, eu acredito que dentro das limitações que o Lula enfrenta no Congresso Nacional, que são gigantescas, né? Ele tem uma minoria absoluta da base, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Ele tem feito, no meu entendimento, milagres, né? Nós pensarmos aí que nós temos uma das menores taxas de desemprego da história, né? Só perde ali para o governo Dilma em 2014. Hoje a gente está em 7% de desemprego. Nós temos recorde de carteiras assinadas, ou seja, pessoas empregadas formalmente. Fazia muito tempo que a gente não conseguia crescer novamente no número de carteiras assinadas. Se nós pensarmos que o salário mínimo teve o ganho real acima da inflação pela primeira vez, né? Que foi o ano passado. Juntarmos a isso a quantidade de pessoas que saíram da linha da miséria entre 2023 e 2024. Se nós pensarmos da nova tabela de imposto de renda, gradativamente chegará aos R$5.000. Nitidamente tu vê que o processo, né, até o final do governo chegará aos R$5.000 prometidos pelo Lula. E todos os investimentos que ele tem feito, inclusive no agronegócio... Quer dizer, ele não foi refratário, né, a um campo político que quase deu um golpe, né, majoritariamente quase deu um golpe contra ele. Mesmo assim, ele firmou na compreensão da relevância para o PIB do Brasil. Exato. Bom, o Brasil saiu da 13ª economia, foi para a 8ª, graças ao Lula. Porque o Bolsonaro pegou na 9ª e entregou na 13ª. Nós tivemos agora o anúncio do Plano Safra, que todo mundo estava apreensivo, né? E com medo. 400 bilhões. Não, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí, paralelamente a isso, tu observa que tem um Banco Central que joga contra o governo, mas mesmo assim, nós temos uns juros hoje, né? Até 10,75, eu acho que é o juros que tá. Mas se a gente pensar que na época do Bolsonaro a gente estava quase 14 e o Bolsonaro pegou em 6 e alguma coisa, quer dizer, todos os dados econômicos são favoráveis de forma estrondosa. Não vou entrar nem em questão do combustível, que estava quase R$10 e agora está ali liberando R$5,90, R$5,80, dependendo do local, um pouquinho menos, um pouquinho... Mas, enfim, em nenhum dado pode ser econômico, social, coloca na mesa qualquer dado que tu quiser. Segurança pública, qualquer um. O Lula é superior ao governo anterior do Bolsonaro. Qualquer dado, qualquer número. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo tendo uma mídia contra, mesmo tendo essa enxurrada de fake news, mesmo tendo um Congresso, né, o Congresso mais canalha, talvez, mais que o da Dilma, talvez, por incrível que pareça. Tá? Se fosse o da Dilma, o Lula não teria sofrido impeachment, por exemplo, entendeu? Com certeza. Nas articulações políticas. Então, assim, para mim, ele tem feito um governo exemplar, com todas as contradições que tem, normal, né? O governo tem contradições. E o que ele tem feito para o Rio Grande do Sul não tem parâmetro também.
Um presidente que vem em menos de 30 dias 4 vezes ao Estado. Tudo bem, é uma catástrofe. Ok, mas ele veio 4 vezes. Nenhum presidente na história veio 4 vezes em 30 dias. Continental gigante. Exato. Veio, colocou a compromisso de 85 bilhões de reais. Tem a questão do auxílio reconstrução de R$5.100 para as pessoas que foram atingidas. Tem a questão da reconstrução das casas que foram destruídas. É um compromisso do governo. Vai dar as casas. Tá lá. Mas não deu ainda. Cara, pelo amor de Deus, né? A gente tá aí o segundo mês do... Sim. Vamos dar tempo ao tempo. Mas vai acontecer, claro, tem que ter celeridade. Nós vemos aí linhas de crédito vantajosas para aqueles que tiveram, né, a sua produção rural, etc., o seu negócio atingido. Quer dizer, é um governo que colocou um ministro, né, o Paulo Pimenta aqui, como ministro extraordinário para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, que fez a suspensão da dívida por 3 anos. Daí as pessoas, mas por que ele não teve anistia da dívida? Pois é, pergunta para Eduardo Leite. Eduardo Leite, enquanto governador, assinou um acordo com o Bolsonaro, reconhecendo a dívida que já não era para ser reconhecida. Nós, do Partido dos Trabalhadores, éramos contrários, dizendo que os juros era criminoso e que não deveríamos reconhecer a dívida. O Eduardo Leite foi lá, seguiu o acordo do Sartori, assinou um regime de recuperação fiscal, onde ele tirou todas as ações do Estado contra a União para que a dívida fosse anistiada. E agora ele vai lá dizendo que o Lula, que a dívida tem que ser anistiada, algo que ele mesmo assinou. Então, assim... Menos, né? O fato é, temos 3 anos. Esse objetivo. O senhor Eduardo Leite terá 23 bilhões de reais aos próximos 3 anos para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Isso só em relação à suspensão da dívida. Então, assim, são aspectos que demonstram compromisso e o quanto o governo Lula é assertivo em relação às demandas que chegam até ele. Ele não deixou nada sem resposta até agora em relação ao Rio Grande do Sul. Pode não ser na velocidade que as pessoas esperam, concordo, as pessoas têm urgência. Estão desesperadas. Né? Estão desesperadas, mas o governo tem feito muito. E é o que eu falo, coloca qualquer dado comparativo, saúde, educação, o que tu quiser. O governo Lula é superior ao governo Bolsonaro em menos de 1 ano. Um pouco mais de 1 ano, 1 ano e meio, tá? E isso, para mim, é muito relevante, principalmente na correlação de forças que ele tem no Congresso Nacional e também em termos midiáticos, enfim, né? Então, são só algumas reflexões que eu trago sobre o governo Lula e queria te agradecer pelo convite, dizer que é muito importante, né, essa tua pré-candidatura e que nós esperamos aí, em breve, poder fazer a campanha aí, quando iniciar o processo, e esperamos aí que tu esteja, né, na Câmara Municipal aqui para justamente representar tantas pautas que não têm representação nesse momento no município, né? Talvez no estado, enfim, né? Sim. E é o que eu digo, né? Nós temos que ocupar os espaços, porque se nós não ocuparmos os espaços, alguém ocupa. E muitas vezes as pessoas que vão ocupar aquele espaço que poderia, né, ser ocupado pelas ideias que nós defendemos, vão jogar ao contrário, né, das nossas ideias. Trabalham contra a gente. Exatamente. Então tá, muito obrigada. Obrigada a toda a tua equipe. Obrigada, Guilherme, pelo apoio técnico. O melhor. Tava aqui cuidando, todos os detalhes, onde fica a garrafa. Muito bom, muito bom. Ele é assim. É isso aí. Ele é desses. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.